E já de volta ao vivo em cores com o nosso programa, com o seu programa Vida e Saúde, sempre trazendo grandes médicos, grandes especialistas que com didática nos esclarecem tudo que a gente precisa saber e entender para poder também passar adiante informações corretas. E o tema de hoje, distúrbio do sono. Conosco o Dr. Carlos Maybashi, otorrinolaringologista e também médico especialista em medicina do sono. Doutor, eu terminei o bloco passado falando sobre essa clínica do sono, enfim. A nossa produção também preparou uma matéria, eu gostaria de convidar o senhor de assistir conosco, para quem está em casa também, para depois a gente comentar esse novo tratamento, revolucionário tratamento. Vamos à matéria. A polissonografia é um exame que consiste no registro de variáveis que acontecem durante o sono. Então, o paciente vem dormir na clínica usando uma aparelhagem que permite o monitoramento tanto da parte neurológica quanto da parte respiratória. Então, a gente analisa a parte neurológica e serve para indicar principalmente os estágios do sono, né? O sono é composto de vários estágios, então através de eletrodos, a gente consegue captar as ondas cerebrais típicas de cada estágio e saber se o paciente apresenta todos esses estágios numa proporção adequada, né? A parte respiratória, a gente analisa fluxo nasal, é uma das variáveis, o esforço respiratório também, o esforço que a pessoa faz para respirar, a oximetria, que é a monitorização do oxigênio no sangue. Todos esses dados permitem saber se a pessoa tem uma respiração normal durante o sono ou se ela apresenta ronco ou apneias, que a gente chama. Apneias são pausas respiratórias durante o sono. A principal indicação da polissonografia é para os distúrbios respiratórios do sono, né? Principalmente para a situação que a gente chama de síndrome da apneia do sono, que é composta basicamente de ronco, né? A pessoa que ronca muito à noite e que apresenta pausas respiratórias, né? Essas pausas são chamadas de apneias. Então, a partir de um determinado número de apneias por hora de sono, a gente passa a configurar como síndrome da apneia do sono. Isso é a principal indicação do exame é essa, mas existem outras indicações também, né? Para alguns casos de insônia, a gente faz também o exame, principalmente quando é uma insônia que já foi tratada várias vezes e não está respondendo adequadamente à medicação. Em alguns casos também de parassonias, que são distúrbios que a gente chama da transição sono-vigília, ou seja, a pessoa ocorre principalmente em crianças e adolescentes. A pessoa tem comportamentos que não deveria ter enquanto está dormindo. Então fala, agita, grita, né? Às vezes anda, às vezes sonha e reproduz o conteúdo do sonho, né? Vai depender do tipo de doença que a gente está analisando, do tipo de patologia, de situação que a gente está analisando, né? Se a suspeita é de insônia, a gente espera encontrar no exame uma baixa eficiência do sono, alterações na arquitetura do sono, que a gente fala, que é nos estágios do sono, né? Isso pode levar a pistas de como está o sono da pessoa e que medida a gente pode tomar para melhorar isso, tá? No caso, por exemplo, de uma apneia do sono, a gente vai verificar o ronco, as pausas respiratórias, né, se realmente elas existem, qual o número dessas pausas por hora de sono, tá? Para a partir daí a gente classificar o grau de apneia. Então, saber se é uma apneia leve, moderada ou grave, tá? A gente vê, além disso, além do número de pausas respiratórias, a gente vê a queda da saturação, né? A queda do oxigênio no sangue, vamos dizer assim. Isso é um dado importante também que acompanha os pacientes com apneia e que a gente também leva em conta, tá? Se o problema for as parassonias, que a gente acabou de falar, né? Os comportamentos que as pessoas têm, principalmente crianças, adolescentes, a gente verifica em que fase do sono estão acontecendo esses comportamentos, né? Aí, portanto, aí as explicações também do Dr. Braulio. Obrigado, Dr. Braulio, pela explicação.
Doutor, assim, a polissonografia, então, a gente pode entender que já é o aparelho, não, é um exame. Exato. A polissonografia é o exame que faz o diagnóstico de distúrbios do sono. Então, a pessoa está suspeitando de algum problema do sono, aí ela tem que fazer o exame, uma avaliação com o médico vai solicitar esse exame chamado polissonografia. A pessoa ficar a noite inteira, a gente viu que nas imagens tem uma cama, tem alguns aparelhos lá, enfim. O que é isso? Então é assim, ó, existe o tipo de polissonografia que a pessoa dorme na clínica e existe um tipo de polissonografia que a pessoa, com a mesma qualidade dela dormir na clínica, ela vai para a casa dela dormir na própria cama dela. Tá? Então ela vai ser montada, esses fios que é montado, que a gente mostrou na matéria mostrada anteriormente, cada um daqueles fios, ele mede um parâmetro de funcionamento do organismo, do corpo. Tá? Então, por exemplo, ondas cerebrais, batimento cardíaco, oxigênio no sangue, movimento do queixo para quem sofre de bruxismo, movimento das pernas, a respiração do tórax, o fluxo de ar. Mas a pessoa que é agitada, doutor, ela não vai... Esses eletrodos, esses fios, eles são colocados com uma cola especial que é tentado o máximo de não sair durante a madrugada, são resistentes. Só que existem realmente algumas pessoas que cai um eletrodo no meio da noite, aí a gente teria que ver se aquele eletrodo que caiu... Porque é monitorado, a pessoa Exato. Enquanto um está dormindo, tem um monte de gente acordado para monitorar, doutor. Exatamente. Quando o laboratório é feito dentro de um laboratório do sono. Quando a pessoa faz um laboratório dentro de casa, o exame domiciliar, aí a pessoa vai ter que realmente repetir o exame porque aquele eletrodo caiu. Entendeu? E isso, ok, fez esse exame, a polissonografia. O que acontece? Aí vai ver que tipo de sono que a pessoa tem? Ele vai mostrar quais são as alterações fisiológicas na qualidade do sono da pessoa. Se a pessoa está tendo um problema para respirar, se a pessoa tem algum problema nas ondas cerebrais, na qualidade, não na quantidade do sono que ela dormiu, mas sim na qualidade, tá? Nas fases do sono que a gente tocou no assunto anteriormente. Se está dividido corretamente todas as fases do sono que faz uma pessoa dormir de forma adequada, se ela está tendo algum tipo de movimentos diferentes durante a noite. Entendi. Então, esse é o exame mais completo hoje para poder fazer o diagnóstico. Ô, doutor, a gente sabe assim, ó, o famoso CPAP, algumas máscaras, a gente está mostrando na tela. O que é isso? Assim, a pessoa não está passando mal, não se trata assim mas é um recurso hoje de tratamento, doutor? Exato. Esse é um tipo de tratamento para quem sofre de apneia do sono, tá? E aquele, parece um rádio-relógio que fica do lado da cama ali, ele é ligado na tomada e depois que é ligado, ele faz silêncio, ele não tem nenhum barulho. A pessoa coloca essa máscara na ponta do nariz, como está na figura ali, ó. Existem vários tamanhos de máscara, essa é uma máscara de um tamanho pequeno, considerado, tá? Então, ela é mais confortável, a pessoa não sente tanto desconforto. Quem vê assim à primeira vista e nunca viu isso, acha que estranho. Será que eu vou conseguir dormir com isso? E outra coisa, muita gente pode perguntar, eu tenho que dormir com isso a vida inteira? Exatamente, a vida inteira até a medicina conseguir inventar um outro tipo de tratamento. Poxa. Só que tem pessoas que podem se beneficiar não só de usar um aparelho, esse aparelho chamado CPAP. Existem outras modalidades de tratamento, como por exemplo, colocar uma ponte dentária de avanço da mandíbula. Tá? Que isso é um dentista do sono que iria colocar, ou algumas pessoas podem se beneficiar de uma cirurgia na região da faringe, cirurgia para poder melhorar a passagem do ar. Então, existem várias modalidades de tratamento que seria interessante para a pessoa saber qual que é a modalidade dela, tá? E consultar um médico do sono, tá? Da região mais próxima onde mora. É isso que eu vou perguntar agora. A Ivone Putidianoski, de Pontal do Paraná, no Paraná. Obrigado, dona Ivone. Ela pergunta qual médico que eu posso procurar para tentar tratar a minha insônia. Qual médico que ela está precisando? A Ivone. Ivone, é o seguinte, a medicina do sono ela não é uma especialidade médica, ela é uma área de atuação dentro de algumas especialidades. Você vai ter que procurar aí na sua cidade ou na tua região o médico especialista em sono, que pode ser um otorrino, um pneumologista, um neurologista, agora mais recentemente um pediatra ou um clínico geral, tá? Então essas 4, 5 especialidades que eu citei anteriormente, elas podem tirar um certificado para poder atuar dentro da área de atuação da medicina do sono.
Então, não é qualquer otorrino, não é qualquer pneumologista, não é qualquer neurologista que tem a capacidade de poder manusear e indicar um melhor tratamento para isso. Então, tem que ter essas especialidades, primeiramente, e após feita essa especialidade, fazer uma prova de certificação em medicina do sono. Então, ela tem que procurar esse médico do sono na região dela para poder... O senhor é otorrino e especialista em medicina do sono. Exato. Conta pra gente alguns casos, doutor, assim, não precisa nome, claro, mas alguns casos de pessoas que o senhor chegou no seu consultório, chegou até as suas mãos, assim, para tratar, assim, que já era, assim, o último recurso. Inclusive, isso é uma coisa, assim, que eu vou contar, mas é uma história que é grave, é um caso grave de uma pessoa que parava de respirar por mais de 1 minuto. Nossa. Então, a oxigenação do sangue dele ficava abaixo de 60%, sendo que o normal seria sempre estar acima de 90%. 90% do quê? De oxigênio no sangue. Dessa pessoa chegava abaixo de 60%. Tá? Então, isso causava um esforço cardíaco nessa pessoa muito exagerado. A pessoa pode ter um óbito ali, doutor? Pode? É difícil de ter a morte súbita. Tá? Dormindo, mas existem muitas consequências disso. Antes de morrer, o organismo ele dá sinais, como, por exemplo, falta de ar e a pessoa entrar com algum tipo de congestão pulmonar. Isso é chamado de insuficiência cardíaca, entendeu? Então, sempre antes de uma morte súbita, existe alguns sintomas e sinais que o organismo, devido àquele estado ruim que ele está, ele vai manifestar, a pessoa começa a passar mal e vai procurar ajuda. Por exemplo, insuficiência cardíaca, alguma arritmia cardíaca no meio da noite, isso pode acontecer. Aí chegou uma pessoa com menos de 60% menos de 60% e a pessoa tratando e não sabia o que era, por que a pessoa estava passando mal. Não conseguia andar direito porque sentia falta de ar, ele já entrou em insuficiência cardíaca. Após o tratamento, a pessoa voltou à vida que ela tinha antes. Que bom, graças a Deus, né, doutor? Exato. Procurou uma pessoa certa na hora certa, tá vendo, gente? É delicado, pode ser perigoso quando não tratado ou negligenciado. Por isso nós estamos aqui para trazer essas informações para você, viu? Inclusive, Frei, desculpa interromper, claro. Essa pessoa é meu pai. Olha só, né? Ele passou mal no meio da madrugada e a gente não sabia o que era. Eu estudava, fazia residência e fui procurar saber o que era. Foi feito esse diagnóstico e depois disso... Como é que é o nome dele? Seu Júlio. Seu Júlio, um grande abraço. Graças a Deus, aí o filhão se especializou para cuidar mais e melhor do senhor e dos outros também, viu? Doutor, e nesse sentido, né? Nesse sentido, assim, quando a pessoa, ela tem esse problema, quando a pessoa, assim, e ela não quer ajuda, doutor, ela não quer ajuda, ela acha que o problema sempre é do outro, ela acha que não ronca, ela acha que ele não tem apneia, enfim, ela vai adiando, assim, um tratamento. Esse tipo de perfil de pessoa que tem esse perfil, geralmente são homens, né? Mulheres geralmente procuram ajuda com mais facilidade, ela recebe mais receptiva a procurar a informação e a ajuda médica. Geralmente os homens, eles têm mais essa capacidade de ser mais reticente a buscar ajuda. Para essas pessoas que têm esse tipo de perfil, eu acho que as coisas que a gente comentou aqui, desse esforço cardíaco, a má qualidade da vida dele do dia seguinte, então a pessoa ela não consegue descansar de forma adequada o cérebro dela durante a noite por causa do problema respiratório. Então no dia seguinte ela vai ter mais dificuldade em concentração, ela vai ter uma memória mais curta, mais lenta, ela vai ter mais indisposição física, a pessoa vai se irritar facilmente, com maior irritabilidade e não sabe qual que é o motivo. Só que isso vai acontecendo no dia a dia da vida da pessoa e aquilo acaba se tornando algo normal para ela. Então ela acha que viver dessa forma é a forma normal dela, sendo que depois que ele vê uma nova realidade, depois ele buscar esse tratamento, ele vai perceber que essa realidade era totalmente diferente e ele perdeu tempo. Doutor, aqui vamos lá para Araguari, Minas Gerais. É a Terezinha Cândida Paiva de Almeida. Deus abençoe, dona Terezinha. Muito obrigado por estar conosco, viu, querida? Durmo com o travesseiro baixo e tenho dores no pescoço, ombro e nuca. Tenho problemas de coluna, cervical e lombar e já faço o tratamento. Quero saber se é o travesseiro que traz essas dores, pergunta a nossa amiga Terezinha. Provavelmente, né? Também, né? Dona Terezinha, a senhora aí do Triângulo Mineiro, Araguari, essa pergunta, realmente o travesseiro pode ser uma das causas da senhora estar tendo essa dor no pescoço. Mas pode ser outras também, como por exemplo o colchão, tá? A posição que a senhora tem dormido.
Então, a dica que eu dou realmente para a senhora buscar uma ajuda médica aí na sua cidade, faça uma consulta, consulte um clínico ou um ortopedista para poder você saber qual que é o motivo realmente. Faz um teste, muda o travesseiro, coloca o travesseiro na altura do teu ombro para saber se você vai melhorar. Se caso não melhorar, busca ajuda médica. Doutor, o Márcio Antônio de Medeiros Albano, do Rio de Janeiro. Obrigado, Márcio. Acordo às 5h30 da manhã, todos os dias, e vai dormir só depois das 23h30, quase meia-noite. O hábito de acordar muito cedo e ir dormir muito tarde faz a pessoa não ter sono para dormir? O horário de verão influencia no sono? Pergunta o nosso amigo Márcio, doutor. Isso, Márcio. Realmente a mudança de horário de verão, fuso horário, realmente faz a região do cérebro que controla o nosso sono, o nosso chamado ciclo sono-vigília, ficar confuso também. É a mesma coisa de uma pessoa que está pegando um avião e vai viajar para uma região onde o fuso horário é diferente. O cérebro dele fica em parafuso, ele não consegue dormir na hora adequada, então ela vai sentir mais sono durante o dia. E o hábito que você tem devido ao teu ritmo de vida de dormir pouco, dormir 6 horas por noite, 5 horas e pouquinho por noite, realmente isso faz parte do teu estilo de vida, mas o ideal era que você conseguisse tirar pelo menos mais uma horinha aí, dormir no mínimo 7 horas por noite para poder... Nesse caso, doutor, assim, porque tem muita gente que tem esse hábito da siesta, né? Depois do almoço, é claro, comeu o sangue, né? Vai trabalhar no estômago, a pessoa desacelera um pouco, o organismo fica mais lento e vem aquele soninho clássico, né? É ideal dormir, descansar, quanto tempo? Isso quem pode dormir depois do almoço, o ideal seria que dormir no máximo durante 30 minutos, 40 minutos. A siesta durar esse tempo. Quem pode fazer isso, perfeito. Seria muito bom, por quê? Porque isso revigora realmente, então o rendimento aumenta, o rendimento intelectual da pessoa e físico também, tá? Mas nem todo mundo consegue tirar esse cochilo depois do almoço. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode. Exatamente, né? E porque isso também não faz parte da nossa cultura aqui no Brasil, faz parte de uma cultura lá na região da Península Ibérica, ali na Espanha principalmente, né? A cultura deles é isso, então isso é normal para eles fazer essa siesta. Lá chega ao meio-dia, doutor, eles fecham o comércio inteiro, só vão abrir às 3 horas da tarde, porque é almoço e siesta, né? Então, exato. 3 horas, porque ou seja, a importância que se dá a isso, né? A Tânia Maria Ribeiro, de Belo Horizonte, também Minas Gerais, obrigado, dona Tânia. Quando está dormindo, está a sensação está engasgando. Gostaria de saber a causa e se tem cura. Está dormindo e está engasgando, está naquela situação toda. Dona Tânia, o fato de engasgar durante o sono pode ser duas coisas principais. A grande probabilidade de existir duas causas. Ou uma ou outra, ou as duas simultaneamente. Que é o problema da apneia do sono e o problema do refluxo noturno. Tá? Então, a pessoa, mesmo que ela não se alimente de forma errada antes de deitar, existem pessoas que têm tendência a produzir mais secreção durante a madrugada. Secreção aonde? No estômago. Secreção para fazer a digestão dos alimentos. No momento que não era para estar produzindo. E essa produção está aumentada e durante a madrugada, bem devagar, vai subindo e vai cair na via respiratória, porque essa região do pescoço é uma região comum entre a via digestiva e a via respiratória. Então, esse excedente vai subir para a via respiratória e isso pode causar uma agressão e uma irritação, causando um engasgo. Tá? Então, duas coisas, dona Tânia. Apneia do sono e refluxo noturno afetando a via respiratória. Por isso que é importante o tratamento. Você já ouviu falar de doação premiada? Doação premiada, temos aqui, se você sabe, já recebeu o carnê, então. Mas quem vai falar mais e melhor sobre isso é o Padre Eduardo. Fala para nós, Padre Eduardo. Querido sócio, eu preciso da sua ajuda. Você recebeu em sua casa um envelope da doação premiada? Você ajuda a evangelização e ainda concorre a prêmios. Veja como é fácil. Você, sócio, recebeu um carnê com 10 vias. Ofereça aos seus amigos e familiares para que eles façam a doação. Preencha o canhoto corretamente e envie para nós. Guarde o seu comprovante. Viu como é fácil? São 3 sorteios. Em cada sorteio será contemplado um número. Fique atento, pois este número dará o direito a 2 prêmios idênticos. Um para você, sócio, e outro para o seu amigo que efetuou a doação.
Quanto mais amigos participarem, mais chances você tem de ganhar. Eu preciso de você agora. A evangelização não pode parar. Muito bem, tá aí. Qualquer dúvida, liga para a gente aqui. Lembrando, sim, o Padre Eduardo pediu para avisar que o segundo sorteio vai ser nesse domingo agora, viu? Então, vai ligando, qualquer dúvida, você pode tirar aqui conosco, viu? Gente, o assunto de hoje é distúrbio do sono, conosco o doutor Carlos Maybashi. Doutor, tem muita gente perguntando, muita gente com dificuldades, muita gente... Fazer exercício à noite, doutor, assim, tem muita gente que não tem tempo durante o dia, mas vai fazer ginástica à noite, academia, enfim, vai suar, o corpo vai ficar naquela adrenalina e, de repente, depois vai ter que descansar. Como é que fica? Há um casamento entre ginástica à noite, exercício físico e sono, doutor? A orientação é que a atividade física, quando a gente está praticando atividade física, ocorre uma descarga de várias substâncias que são liberadas pelo cérebro para poder fazer o nosso corpo funcionar de forma mais acelerada. Só que essas substâncias, elas vão estar ainda na circulação se a gente fizer isso antes de deitar. Então, o nosso corpo vai estar mais acelerado no momento que era para ele estar mais tranquilo. Então, existem pessoas que podem ter dificuldade se tiver atividade física muito acentuada, logo no momento anterior a deitar. Tá? Então, a orientação é evitar esse tipo de exercício físico extremo antes de dormir, tá? No momento antes de ir para a cama. Pode até fazer, mas não muito tarde. Né, exatamente. Doutor? Gente, muitas informações, vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações aqui para você no Vídeo Saúde, que é seu e por ser seu, volta já só para você. Só daí a gente volta.